Crenças. O que são crenças? Quando eu falo de crenças aqui, eu não falo de fé, não falo de uma religião X ou Y. Eu falo de valores, pensamentos, comportamento. Pensamento. Crenças são aquilo que molda a nossa visão de realidade das pessoas sobre nós. E as crenças, elas não são intrínsecas, né? Ou seja, elas não são inatas, elas não nascem conosco. Elas são inseridas no decorrer de nossa vida, né? E como que elas surgem? Para falar sobre isso, falarei primeiro da teoria de John Locke, né? Mais tarde John Watson, né? O pai do condicionamento clássico, né? Aplicado ao ser humano, vai também abraçar essa forma de pensar. John Locke nasceu em 29 de agosto de 1632, faleceu em 28 de outubro de 1704. E John Locke, ele tem um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. E nesse livro ele vai descrever exatamente sobre os processos de como surge o conhecimento. John Locke, nós precisamos saber disso, John Locke é um empirista, né? Dentro da linha da filosofia existem várias linhas de pensamento. E John Locke vai ser do empirismo, assim como Descartes do racionalismo, né? E Platão do idealismo, Aristóteles do realismo, enfim. São várias linhas que defendem como o surgimento do conhecimento ocorre. Então, John Locke ele vai descrever que o ser humano é como uma tábula rasa. Quando fala de tábula rasa, imagine uma lousa, né? Aquelas lousas comuns de escola. Imagine uma lousa limpinha, totalmente limpinha. E a cada experiência vai sendo feito um registro naquela lousa. Assim também, a mente humana ela é preenchida com conhecimento a partir das experiências que ocorrem na vida de cada um. Para ilustrar um pouquinho, imagine uma criança. Primeiramente, ela vem ao mundo, né? Ela não vem sabendo a soma, ela não sabe a questão da semântica, né? O sentido das palavras. Essa criança não compreende valores éticos, morais. Enfim, essa criança é como essa lousa. E no decorrer da sua vida, né, nos primeiros dias de vida, ela observa e percebe que a sua visão, né, é capaz de captar a realidade. Ela vê luminosidade, cor, né, também o seu oposto. E de repente ela se depara com uma chama. Quando ela olha para aquela chama, ela consegue, através da visão, perceber que ela irradia luz. E chegando próximo um pouquinho, ela percebe que irradia calor. Então ela tem a impressão, ao observar aquilo ali, o registro, isso emite luz e calor. E de repente ela sendo atraída por essa luz, por esse fogo, né, essa chama, ela não tem quem a detenha. Eu sei que é cruel esse exemplo, mas é só para ilustrar. E de repente não tem quem a detenha. Essa criança se aproxima da chama e ela tenta tocar naquela chama. O que vai acontecer? Ela vai ter a primeira experiência de dor ali, com a chama. Então, a partir daquele momento, a chama vai simplesmente representar mais do que luz e calor. Vai ter um acréscimo ali, que é a dor, perigo. Enfim, John Locke, então, ele descreve que num processo da vida humana nós vamos armazenando essas experiências e essas experiências servirão para que nós possamos viver no mundo, né? Evitar os perigos e buscar aquilo que dá prazer. Bem,
como havia dito, existe uma escola da psicologia, condicionamento clássico, né, que começa primeiramente lá em Pavlov, né, Ivan Pavlov, um russo, que estudava o efeito das enzimas no estômago dos cachorros, de acordo com a refeição. E Pavlov observou que os animais produziam um tipo de saliva diferente de acordo com o alimento. Porém, algo extraordinário, vamos dizer assim, aconteceu no meio do experimento, que foi exatamente ele observar que somente com a presença do tratador o cão já começava a salivar, né? Como se ali tivesse um alimento. Então, Ivan Pavlov, instigado por essa coisa estranha que aconteceu, ele resolveu testar algumas questões com os animais. Primeiramente, ele pegou uma sinetinha, tocou essa sinetinha na frente do cachorro. O cachorro, né, viu aquilo ali como um estímulo neutro. Porém, mais adiante, ele foi e acrescentou a refeição e tocava o sino. Depois novamente testou o sino, nada. E depois novamente ele começou sucessivamente a fazer esse processo de colocar o alimento e tocar o sino, colocar o alimento e tocar o sino, colocar o alimento e tocar o sino. Com o tempo ele retirou o prato e começou a tocar o sino e percebeu exatamente aquilo que ele suspeitava. Ele suspeitou que havia possibilidade de condicionar aquele cão que estava no experimento a salivar como se tivesse um alimento próximo. Para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, imagine agora, né, você com uma fatia de limão na mão, né? Imagine esse limão bem verdinho. E de repente você pega esse limão e espreme ele na boca. E esse suco vai descendo para baixo da sua língua. O azedo. Se você conseguir imaginar, você pode observar através da sua imaginação desse limão produzir uma salivação na sua boca. Isso é um condicionamento. E que isso tem a ver com crença? Pois bem, imagine uma criança, de repente ela está no supermercado e começa a fazer aquele barulho, onde tem um monte de gente passando. E de repente o pai, a mãe, observa aquilo e fala: "Xiu, cala a boca, tá todo mundo olhando." A princípio essa criança vai parar, vai tomar um susto, vai parar, vai olhar. A princípio não vai ter efeito algum. Agora imagine essa criança daqui a alguns anos indo para a escola, ela se apresentando na frente, diante de todos. Lá atrás, teve um episódio que essa criança estava lá, se divertindo, brincando, e de repente o pai chamou a atenção. Ela não possui o filtro crítico, ela não possui a parte crítica, que simplesmente sabe separar uma coisa da outra. Essa criança, ela nasce, como foi dito, né, como uma lousa. E as experiências que são primordiais ali na sua tenra infância vão sendo registradas literalmente. Então, automaticamente, essa criança ela vai associar a ideia de que ter pessoas olhando para ela é uma coisa negativa, uma coisa ruim, né?
ela não pode ter uma questão racional, mas automaticamente ela não se sente bem estar diante das outras pessoas. Por quê? Porque ela teve uma experiência. Ela viu alguém que é de autoridade, alguém que é de sua confiança, dizendo: cala a boca, está todo mundo olhando. Isso podemos afirmar que é besteira? Não, não é besteira. Né? No primórdio da nossa infância, principalmente na faixa dos 0 a 7 anos, nós estamos ainda vivendo um estado de aprendizagem, né, das primeiras relações que nós temos com as pessoas. Né? Nessa relação nós vamos desenvolvendo a noção de afeto que nós temos. Pai e a mãe, como que é a relação com o pai e a mãe? A primeira experiência de amor que ela tem em casa vai influenciar na sua vida adulta. Como são a relação com os pais? Como é a relação dos pais diante daquela criança? Aquela criança, ela vai deixando armazenado no mais profundo da sua mente esses registros. Elas vão ser o norte, né? Como eu havia dito, ela será condicionada às experiências do ambiente que ela viveu, né? Aquilo que ela ouviu, escutou, né? Por exemplo, um pai, a filha compra um vestido ou o filho compra uma roupinha colorida. De repente, o filho vai correndo e fala: olha pai, olha pai. Esse pai olha, observa e fala: nossa, tá parecendo um palhaço com essa roupa colorida, uma palhaça com essa roupa colorida. Qual vai ser, né, o processo do afeto diante daquela situação que essa criança vivenciou? Será positivo ou negativo? Nós temos um cérebro que é consciente, racional, que é capaz de analisar, observar, mas nós também temos o nosso campo do afeto, né, emocional. Esse não possui lógica, não possui tempo. O que nós estabelecemos como tempo foi uma criação humana através de relógios, dias, através do ciclo do Sol e da Lua. Mas dentro do processo psíquico nosso, não existe cronologia. Né? Aquilo que a criança vivenciou lá atrás, ela está vivenciando agora. Né? Por isso que existem muitas terapias, né? Existem tratamentos. Uma pessoa não se torna depressiva da noite para o dia. Uma pessoa não adquire um trauma de imediato somente. Às vezes o acúmulo de experiência, aquilo que foi vivenciando, o adoecimento se torna como um mecanismo de defesa. Trava a pessoa para que ela não repita, não volte a sofrer novamente daquela forma. Então, nós somos um processo de construção e nos desenvolvemos a cada instante, a cada situação que nós vivenciamos na nossa vida. Né? Não devemos ser audaciosos em pensar que só temos a cabeça de simplesmente, não foi nada. Isso daí é besteira, é coisa de criança. Chora, daqui a pouco passa. Não. Lembre-se que dentro desse adulto que está assistindo esse vídeo, essa adulta, existe
uma criança aí dentro, com suas experiências, com sua história que moldou essa pessoa quem você é. Por isso é bom observar, notar, porque é disso que formam as crenças. As crenças são moldadas a partir das experiências que nós temos. Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou conseguir um emprego bom. Eu acho que eu não mereço ser amado, não mereço ser amada. Eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Enfim. Há um caminho. Primeiro, reconhecer essas crenças. E reconhecer essas crenças, a gente não faz isso sozinho. Precisamos do auxílio de um profissional, uma pessoa preparada para isso, que vai nos apontar e vai direcionar em qual período da nossa vida nós adquirimos aquela crença e como ressignificá-la, ou seja, dar um novo olhar, retornar aquilo e dar um novo olhar para aquela coisa que me incomoda, que me machuca, que me impede de avançar. Bem, já passou dos 15 minutos, é o vídeo mais longo de todos que eu tive até agora, mas desejo do fundo do coração que você tenha gostado e aproveitado de cada instante. Agradeço a sua bondade de poder ter acompanhado até aqui e espero sinceramente que você possa reconhecer que você é um ser em potencial. Um ser em potencial significa que você pode ir além, que você pode transcender os seus limites. Boa noite e até mais.